Se você não me conhece, sou o pastor Tarek, sou pastor do Ministério de Adolescentes e hoje Deus me deu o privilégio de pregar a palavra para você. Amém? Antes de pregar, só tem um pastor nosso fazendo aniversário hoje. Cadê o Plínio? Levanta aí, pastor Plínio. Dá uma salva de palmas para o Plínio. Parabéns, Plínio, pelos 55 anos. Deus te abençoe, mano. A gente te ama. Que bênção. Bom, vamos ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Isaías 40. Enquanto você vai abrindo, eu vou te relembrar ou contar para você que está vindo pela primeira vez, que nós estamos numa série de mensagens chamada Força na Fraqueza. E eu acho interessante conversar sobre este assunto no fim do ano, porque no fim do ano a gente já está andando no ponto morto, na banguela. Você já está cansado. Quem já está cansado esse ano? Deixa eu ver. Já está contando os dias para o Natal, já está contando as férias. E geralmente quando a gente está cansado, as nossas fraquezas começam a ser expostas, né? Você começou o ano e falou, esse ano eu vou emagrecer, não é? Você emagreceu? Não. No começo do ano eu até que estava lá, pastor, mas no fim do ano as fraquezas vão aparecendo, a ceia de Natal, a confraternização da firma, da célula, né? Vai começando a acontecer essas coisas, mas sabe, a gente também às vezes quando está cansado começa a aparecer as nossas fraquezas espirituais. E hoje nós vamos estudar esse texto da palavra de Deus em Isaías 40, onde a majestade de Deus é revelada. E a Bíblia diz que quando a majestade de Deus é revelada, quando nós olhamos para o tamanho de Deus, e para o tamanho dos nossos problemas, para o tamanho de Deus e para as nossas fraquezas, elas ficam minúsculas, porque Deus é majestoso, é grandioso. Então se hoje você está cansado, eu vou te convidar junto comigo a olhar para a majestade de Deus e ganhar força na fraqueza. Por isso vamos ler o texto de Isaías 40. A palavra de Deus diz o seguinte: consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou pela sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Nós já continuaremos, mas o texto de Isaías começa falando, consolem o meu povo. Antes de falar da majestade de Deus, ele estava falando sobre consolo. Mas por quê? Isaías estava vivendo o seu ministério num tempo muito difícil, onde as fraquezas do povo de Deus estavam muito expostas. Deus havia dito que se eles obedecessem ao Senhor, porque Ele tem planos maravilhosos, prosperidade, não desgraça, um futuro cheio de esperança, eles seriam abençoados com a terra prometida. Mas se eles pecassem, virassem as costas para Deus, o juízo de Deus viria. E Isaías viveu bem na época em que o juízo de Deus estava vindo sobre o reino de Judá, porque eles viraram as costas para Deus. O povo de Israel se dividiu em dois, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte passou a se chamar Israel, o reino do sul passou a se chamar Judá. A capital do norte era Samaria, a capital do sul era Jerusalém. E teve vezes até que eles lutaram entre si, de tamanha bagunça e desunião. Eles perderam a presença de Deus. Então em 722 a.C., Isaías estava lá e ele viu o povo do norte ser conquistado pelos assírios. Eles perderam a terra que Deus prometeu por causa do pecado. E então ele percebeu que Judá estava indo para o mesmo caminho. E Deus levanta ele para profetizar, ei, se vocês continuarem vivendo assim, o juízo de Deus virá sobre vocês também. Então do capítulo 1 até o capítulo 39 de Isaías, tem uma série de profecias contra Israel, contra Judá, contra as nações ao redor, porque a humanidade estava de costas viradas para o seu Criador. Mas a partir do capítulo 40, que a gente começou a ler, começa uma nova sessão no livro de Isaías. A sessão do consolo, do renovo de Deus, mesmo após o juízo, mesmo após a exposição das fraquezas do reino de Israel e do reino de Judá. E talvez você esteja aqui hoje como o reino de Judá, fraco, talvez está em pecado.
Eu não sei como você está, mas o Espírito Santo hoje disse, eu vim te consolar esta manhã. E ele continua o texto, depois que ele fala que o consolo viria, ele começa a dizer no versículo 3, uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, endireitem no deserto uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será levantado, e todos os montes e colinas serão nivelados. Os terrenos acidentados se tornarão planos, e as escarpas serão aplanadas. A glória do Senhor será revelada, e juntas todas as pessoas a verão, pois é o Senhor quem fala. Aqui ele começa a dizer, olha, o consolo está chegando. Nós temos que preparar o caminho para o nosso rei, pois o consolo está vindo. E ele declara uma profecia que depois é cumprida por João Batista. João Batista foi a voz que clamou no deserto dizendo, preparem-se, arrependam-se, porque o Senhor está vindo. Então João Batista abriu o caminho para Jesus. Isaías estava falando, preparem o coração, arrependam-se. Se você está como montes destruídos, aplane os montes, porque o Senhor está vindo. Então no versículo 6 ele diz, uma voz ordena, clame. E eu pergunto, o que clamarei? Que todas as pessoas são como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre elas. Certamente o povo não passa de relva, a relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Então Isaías começa a comparar a fraqueza do povo exilado, do povo que iria ser preso. Depois acontece, todas as profecias que ele disse sobre Judá aconteceram e eles foram invadidos pela Babilônia, assim como o reino do norte foi invadido pela Síria. Mas então ele começa a falar da majestade de Deus. Ele começa a falar que Deus estava vindo, e aí ele começa a comparar Deus conosco. Ele fala, nós somos como a relva, nós somos como as plantas, passa um vento, alguém pisa, passa logo, é passageiro, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ele começa a instruir o povo a confiar em Deus. O povo que era pequeno como uma flor, que é pequeno como uma flor diante de Deus, ele falou, ei, arrependa-se, você verá a minha majestade, você será renovado. E aí no versículo 9 ele diz, você que traz boas novas a Sião, suba a um alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga às cidades de Judá, aqui está o seu Deus. Quando ele diz aqui está o seu Deus, ele falou, se prepare. Eu vou apresentar quem é o seu Deus. No versículo 10 ele diz, o soberano Senhor vem com poder. Com o seu braço forte ele governa. A recompensa dele com ele está. E o seu galardão o acompanha. Como pastor ele cuida do seu rebanho. Com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Quem mediu as águas na concha da mão? Ou com o palmo definiu o limite dos céus? Quem jamais calculou o pó da terra ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o instruiu? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que ele ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Aqui ele começa a dizer, Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, com o seu braço ele governa, ele mede o oceano nas conchas de sua mão, ele mede os céus a palmo, ele consegue colocar as colinas numa balança, as montanhas numa balança e medi-las. Quem é capaz de instruir o Senhor na justiça? O que Isaías estava dizendo para aquele povo que estava sofrendo era, olhe para Deus, olhe para quem Ele é. E a primeira coisa sobre a majestade de Deus que nós devemos aprender, se nós queremos ser renovados nesta manhã, é que Ele é. Ele é. A melhor definição de Deus é que Ele é. Como assim?
Quando Moisés, anos antes de acontecer tudo que eu descrevi aqui, quando Moisés foi chamado para libertar o povo de Israel do Egito, num tempo de opressão e sofrimento e fraqueza, ele se encontra com Deus na sarça ardente. Então ele diz: Deus, quem sou eu? Quem sou eu para tirar esse povo da escravidão de uma das maiores nações da terra? E quando me perguntarem quem me enviou, o que eu vou dizer? Qual que é o seu nome? E é interessante você parar para pensar que ele perguntou para Deus qual é o seu nome. Ué, o nome de Deus é Deus, né? Só que naquela época existiam vários deuses. Tinha o Deus da colheita, o Deus do sol, o Deus da chuva, o Deus da guerra. Quando ele perguntou para Deus, Deus, qual é o seu nome? Ele estava querendo entender, e a sua identidade? Você é Deus do quê? E aí Deus responde para ele: eu sou quem eu sou. Eu sou o que sou. Quando eles perguntarem quem te enviou, eu falo, o eu sou me enviou. E por que Deus disse eu sou? Ele estava querendo dizer, se você precisa do Deus da guerra para sair do Egito, eu sou o Deus da guerra. Se você precisa de mantimento, eu sou o Deus da colheita, eu sou o Deus da chuva. Se você precisa de proteção, eu sou o Deus da proteção. Se você precisar de qualquer coisa, eu sou. Hoje Deus está dizendo para você, não importa o que você está passando, Ele está dizendo, olhe para mim, porque eu sou tudo o que você precisa para viver o meu propósito nesta terra. Ele é. Era isso que Isaías estava falando, Ele é. Ele pesa os montes numa balança, Ele mediu os céus a palmos, Ele mede o oceano com a concha de suas mãos, a terra é estrado dos seus pés, Ele é. E é interessante porque nos nossos momentos de fraqueza a gente consegue focar apenas nas coisas difíceis que nós estamos passando. Eu lembro em 2019, quando eu estava assumindo o Ministério de Adolescentes, eu trabalho aqui desde 2012, mas em 2019 eu assumi o ministério. E um mês antes de eu casar. Então pensa, eu estava casando e ainda estava assumindo o Ministério de Adolescentes. É por isso que eu estou careca, gente. Eu já tive até franja. E aí, estava um tempo difícil, eu fiquei mal. Eu entrei num período de ansiedade. Eu fiquei desiludido, mas por quê, pastor? Só estava acontecendo coisa boa. Sim, só estava acontecendo coisa boa, mas naquela época começou a brotar algumas coisas do meu passado e da minha vida que eu achei que estavam resolvidas. Mas aí chegou a hora de casar, chegou a hora de assumir o ministério e começou a brotar todas as fraquezas interiores que você pode imaginar. E aí o ministério aqui da igreja falou, Tarek, vai descansar um pouco, fica um mês afastado, coloca a tua cabeça no lugar. Eu falei, tá bom. Não contei para ninguém, não contei para a igreja, contei só para o ministério pastoral ali, da juventude. E então, eu estava passando aquele tempo difícil, passou um mês, e eu voltei para a igreja, e eu estava um pouquinho melhor, e eu fui para uma reunião de liderança com os adolescentes, com os líderes de célula. E ali eu falei para eles, olha gente, eu não me afastei porque eu estava organizando o meu casamento. Eu me afastei porque eu não estava bem. Não contei tudo, mas eu quis mostrar para eles que a gente é ser humano. E aí uma menina chegou no final, de 15 anos, ela falou, pastor, eu tive um sonho com você, mas eu não sabia se era de Deus, mas depois que você contou, eu entendi que é de Deus, então eu vou te contar. Eu vi você num quarto escuro, junto com a sua esposa, você estava olhando para o chão, desolado, ansioso, e a Rebeca olhou para você e falou, olha para o céu. E quando você olhou para o céu, eu olhei para o céu, tinha uma águia. E eu lembrei de Isaías 40:31, que nós já vamos ler. Que diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu entendi quando a menina disse aquilo que Deus estava dizendo, ei, olhe para mim, eu vou te fazer voar alto como as águias. Olha para mim. Olha, eu sou o seu renovo. Aquela palavra me levantou. E hoje Deus está olhando para você e falando, ei, olha para o alto. Olha para mim. Eu vou te fazer voar alto como as águias.
A primeira coisa que nós aprendemos sobre a majestade de Deus nas fraquezas é que nós devemos olhar para quem Ele é. Depois o texto continua. A palavra de Deus, no versículo 15 diz: na verdade as nações são como a gota que sobra do balde. São para ele como o pó que resta na balança. As ilhas para ele não passam de um grão de areia. As florestas do Líbano não seriam suficientes para o fogo do altar. Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele todas as nações são como nada. Para ele são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Quanto a uma imagem, o artesão a funde. O ourives a cobre de ouro e forja correntes de prata para ela. Quem é muito pobre para essa oferta pode escolher boa madeira que não apodreça e procurar um marceneiro habilidoso para fazer uma imagem que não caia. Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não contaram a vocês desde a antiguidade? Vocês não compreenderam desde que a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e renusa a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isto? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Aleluia! Deus é imensurável. Essa é a segunda coisa que Isaías fala sobre a majestade de Deus. Ele é imensurável. E ele começa a comparar, entre aspas, porque ele disse que não há comparação. Mas o povo de Israel e de Judá tinha se desviado, porque eles estavam adorando deuses feitos pelas próprias mãos deles. Feitos de madeira. Imagens. E aí ele fala: vocês vão me comparar com isso? Olha para o céu. Quem que deu nome para cada estrela? Quem chama elas e a lista? Olhe para o céu. É um chamado ao arrependimento. Arrependa-se dos seus deuses. E sabe, muitas vezes nós estamos cansados e sobrecarregados, porque nós estamos com os nossos deuses de madeira. Talvez você realmente tenha uma imagem pendurada no seu pescoço, uma imagem na sua casa. Ou talvez você fale: não, eu não tenho outros deuses, pastor. E esse Deus que mora no seu bolso? E as coisas que você coloca no lugar de Deus? Deus está falando: ei, quem se assemelha a mim? Olha para o alto. Eu sou imensurável. Você quer ser renovado? Abandone a adoração a qualquer outra coisa que não seja Deus. Abandone a adoração a um pastor. Abandone a adoração ao seu celular. Abandone a adoração aos santos. Abandone a adoração ao seu trabalho. Ei, olha para o alto e você será renovado. E eu gosto muito de uma descrição sobre quem é Deus, do pastor que morreu nos anos 2000, um pastor dos Estados Unidos. Ele era tão crente que o nome dele era pastor Sadraque, Mesaque, Lockridge. Só faltou o Abednego. Mas ele tem um sermão que eu vou ler para você, que descreve quem Deus é. Porque quando nós olhamos quem Deus é, as fraquezas somem. A adoração a outras coisas some. Os problemas somem. Porque nós estamos contemplando Deus majestoso. Mas, antes de ler este texto, eu quero pedir que você abra o seu coração para o Espírito Santo. Você quer ver a majestade de Deus hoje? Quantos querem? Você quer?
Então fecha os seus olhos e começa a pedir: Espírito Santo, eu quero te ver. Eu quero te ver. Começa a pedir a manifestação da presença de Deus. Eu vou te dar um tempo e eu vou orar também, porque eu também quero ver a majestade de Deus. Meu rei nasceu rei. A Bíblia diz que ele é rei de 7 formas. Ele é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei dos séculos. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. E ele é Senhor dos senhores. Este é o meu rei. Bem, eu pergunto se você o conhece. Você o conhece? Não tente me enganar. Você conhece o meu rei? Davi disse que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento demonstram a obra das suas mãos. Meu rei é o único de quem não existe nenhum meio de medida que possa definir o seu amor sem limites. Nenhum telescópio potente pode trazer visibilidade ao litoral da sua praia de suprimentos. Nenhum obstáculo pode impedi-lo de derramar as suas bênçãos. Ele é permanentemente forte, inteiramente sincero. Ele permanece para sempre. É imortalmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Este é o meu rei. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Salvador do pecador. Ele é a peça central da civilização. Ele vive em si mesmo. Ele é único, é sem paralelo, é sem precedentes, é supremo, é pré-eminente, é a sublime ideia da literatura. Ele é a mais alta personalidade da filosofia, é o problema supremo na alta crítica, é a doutrina fundamental da teologia verdadeira. Ele é a necessidade primária da religião espiritual. Este é o meu rei. Ele é o milagre do século. Ele é o superlativo de tudo de bom que você possa escolher para chamá-lo. Ele é o único capaz de suprir todas as nossas necessidades simultaneamente. Ele supre força ao fraco, está disponível ao tentado e provado. Ele sente compaixão e salva. Ele guarda e guia. Ele cura o doente. Ele limpa o leproso. Ele perdoa pecadores, absolve devedores, liberta os cativos, defende o fraco, abençoa o jovem, serve o desafortunado. Ele honra o velho. Ele recompensa o diligente e embeleza o humilde. Você o conhece? Bem, o meu rei é a chave do conhecimento. Ele é a fonte da sabedoria, é a entrada da libertação, é o caminho da paz, é a estrada da justiça, é a vereda da santidade, é o portão da glória, é o mestre dos poderosos, é o capitão dos conquistadores, é o cabeça dos heróis, é o líder dos legisladores, superintendente dos vencedores, governador dos governadores, príncipe dos príncipes. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Este é o meu rei. O seu ofício é múltiplo, sua promessa é certa, sua luz é inigualável, sua bondade não tem limites, sua misericórdia é eterna, seu amor nunca muda, sua palavra é plena, sua graça é suficiente, seu reino é justo, seu fardo é leve e o seu jugo é suave. Eu desejaria poder descrevê-lo para você, mas ele é indescritível, incompreensível, invencível, irresistível. Estou tentando lhe dizer que os céus dos céus não podem contê-lo, muito menos um homem explicá-lo. Você não pode tirá-lo da sua mente, você não pode afastá-lo de suas mãos. Você não pode prolongar os seus dias e não pode viver sem ele. Os fariseus não o aguentavam, mas descobriram que não podiam
podiam detê-lo. Pilatos não achou falta nele. As testemunhas não conseguiram fazer com que os seus testemunhos concordassem sobre ele. Herodes não pôde matá-lo. A morte não pôde lidar com ele. E a sepultura não pôde contê-lo. Este é o meu rei. Ele sempre foi e ele sempre será. Estou falando que ele não teve predecessor, não terá sucessor. Não havia ninguém antes dele e não haverá ninguém após ele. Você não pode depô-lo e ele não irá renunciar. Este é o meu Deus, louve ao Senhor. Este é o meu rei. Teu é o reino, o poder e a glória. Todo poder pertence ao meu rei. Tentamos conseguir prestígio e honra e glória para nós mesmos, mas a glória é toda dele. Teu é o reino e a glória para sempre e sempre e sempre. Quão longo é isso? E sempre e sempre e sempre. E quando você passar por todos os sempre, Jesus estará lá e dirá amém. Este é o meu rei. Este é o meu rei. Ele está neste lugar. Aleluia. Exaltado seja o nome de Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Ele está neste lugar. Aleluia. Este é o nosso rei. Aleluia. Aleluia. Toda honra e glória sejam dadas ao Senhor. Você pode sentar no seu lugar. Eu não sei como você chegou aqui, mas este Deus está neste lugar. Toda a glória é dele. Você está olhando para ele agora. Agora você entendeu? Israel precisava entender e nós precisamos entender. Ele é majestoso. Ele é imensurável. E aí o texto continua no versículo 27. Ele diz: por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, vão alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. A terceira e última coisa que esse texto diz é que Ele é digno da nossa esperança. Depois de descrever toda a glória de Deus, Isaías começa a falar: mas olha, Deus não comparou a grandeza dele com você apenas para mostrar como ele é maior que você e os seus problemas e a fraqueza dos exilados e as minhas fraquezas e as suas fraquezas. Ele quer compartilhar os seus atributos conosco. Ele falou: Deus não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. E aquele que confia nele não se cansa nem fica exausto, e ganha a sabedoria do Espírito e renova suas forças e voa alto como as águias. Ele compartilha os seus atributos conosco. Você quer ser renovado na sua fraqueza? Espere no Senhor. Ele fala: aqueles que esperam no Senhor. Esperar não é simplesmente eu estou numa fila esperando para Deus me atender, não é isso. Esperar aqui vem de esperança. Deposite a sua esperança naquele que foi descrito por Isaías, por todos os profetas, e que se revelou na forma de Jesus. E Ele vai compartilhar a paz que excede todo entendimento, o renovo. E eu vou encerrar com uma história. Eu estava esgotado de novo no início do ano passado. E de novo o ministério falou: pastor, agora vai lá para um retiro espiritual, 7 dias de retiro. Foi o lugar mais pentecostal que eu já pisei na vida.
Até as árvores oravam em língua. Lá eu descobri que eu sou batista. 25 programações, 25 cultos. Eu já estava cansado. Falei, Deus, o Senhor veio me renovar ou esgotar? Na última noite, eu estava dividindo o quarto com alguns meninos que eu não conhecia. E um deles, eu estava de olho aberto, demorando para dormir. Todos estavam dormindo. Aí um deles levantou, assustado. Eu, o que foi, Johnny? Ele, eu tive um sonho com você. Eu falei, pô, me conta. Ele, não, mas eu te conto. E dormiu. Aí eu fiquei, o que esse cara sonhou? Chegou no dia seguinte, eu, e aí, cara, o que você sonhou? Ele falou, olha, eu não sei se você tem o costume de orar deitado no tapete da sua casa, na sala. Eu falei, eu tenho esse costume. Ele falou, eu vi você num tapete branco. E quem já foi na minha casa sabe que a sala da minha casa tem um tapete branco. Eu vi você deitado num tapete branco. Aquele homem nem me conhecia. E eu vi uma águia adormecida nas suas costas. E eu vi a sua esposa sentada no sofá. E eu entendi o Senhor me falando, lembra da águia? Lembra onde está o seu renovo? Ele e a adolescente contaram a mesma coisa. Deus falou, você está dormindo, quando você vai voltar a confiar em mim, tocar a sua vida? A sua esposa está te esperando. Tua esposa está te esperando. Deus falou, ei águia adormecida, vamos, eu tenho mais para a sua vida. Hoje Deus veio levantar neste lugar águias que estão adormecidas, águias cansadas. Ei, a sua esposa está te esperando, o seu filho está te esperando. Tem pessoas esperando você confiar no Senhor, para elas verem a glória de Deus na sua vida. Espere no Senhor, suas forças serão renovadas, você voará alto como as águias, correrá e não se cansará. Hoje o Senhor está falando, levanta, olha para mim, olha para o alto, eu sou, Ele é imensurável, Ele é digno da nossa esperança. Nós vamos orar neste momento. Eu quero pedir para você ficar de pé. E se essa palavra foi para você, eu não quero que você simplesmente cante. Fala, Deus, eu entendi. Eu deposito toda a minha esperança no Senhor. Eu deposito toda a minha esperança no Senhor. Obrigado, Deus. Aleluia. Exaltado seja o nome de Jesus. Recebe as nossas palmas, a nossa adoração. Senhor, eu quero orar por aqueles que chegaram aqui cansados hoje. As águias adormecidas, Deus. Ah, Senhor, tira tudo que está prendendo. Todo pecado, todo espírito mau, todo atrapalho, toda dúvida, toda fraqueza seja transformada em força para a sua honra e para a sua glória. Jesus, seja exaltado, que nós possamos viver com os olhos fixos em Ti. Ah, Senhor, nós vamos sair daqui olhando para o Senhor, olhando para Jesus. Não, nós não viemos ver uma apresentação, uma boa palavra. Não, nós viemos Te ver, Jesus. Que nós possamos sair daqui com o rosto brilhando da Sua glória, Pai. Renova os meus irmãos em nome de Jesus. Amém. Eu vou fazer a última oração. Talvez você veio aqui hoje pela primeira vez e veio ver o batismo de alguém. Ou você quis conhecer a igreja dos vitrais. Ou você estava cheio de problema e falou, bom, eu já fui para tudo que é canto. Quem sabe na igreja Deus resolve o problema. Eu não sei porque você veio aqui. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não foi uma escolha sua vir até aqui. Jesus te escolheu e marcou esse dia. O dia em que esse Deus majestoso vai entrar na sua vida e na sua casa. A Bíblia diz que eu e você pecamos.
Assim como o povo de Israel virou as costas para Deus, eu e você viramos as costas para Deus. Toda vez que nós queremos viver do nosso jeito, toda vez que nós queremos fazer as coisas da nossa maneira e não confiar naquele que criou todas as coisas e que tem planos maravilhosos de prosperidade e não desgraça e um futuro cheio de esperança, Ele é a fonte da vida. Quando nós viramos as costas para a fonte da vida, só nos resta morte. A Bíblia chama isso de pecado, essa virada de costas para Deus. E ela diz que o salário disso, o resultado disso, é a morte física. Mas pior do que a morte física é a morte espiritual, a desconexão de Deus. E mais do que isso, a morte eterna, o inferno. Sabe, a palavra inferno não é muito benquista nos nossos dias, porque parece que Deus é um ditador, que quem não obedece, Ele vai lá e joga no fogo, mas não é isso. Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que Ele permite que nós façamos escolhas. E Ele diz: se você quer viver sem mim, tudo bem, mas é como se você estivesse desligando algo da tomada. Nós nos desligamos da fonte da vida, e aí nós não entendemos porque nos resta o inferno eterno, e talvez o inferno na terra, talvez a sua casa esteja um inferno. Mas hoje Jesus tem uma boa notícia para você. Você não precisa receber a consequência dos seus pecados. Sabe por quê? Porque Jesus sofreu as consequências do seu pecado no seu lugar. Sabe por que Jesus morreu numa cruz? Porque Ele nos substituiu. Nós merecíamos morrer, mas Ele morreu no nosso lugar. Ele morreu por mim e por você. Ele escolheu se desligar de Deus por mim e por você, para que eu e você pudéssemos ser conectados novamente. É isso que significa a cruz de Cristo. Mais do que isso, Jesus não é aquele que você vê no crucifixo, que está preso num madeiro, não. Se você for na tumba de vários historiadores, de vários homens históricos, você vai ver quando nasceu e quando morreu, quando tal imperador nasceu e quando tal imperador morreu, quando tal pessoa nasceu e quando morreu. Mas quando você chega na tumba de Jesus, ela está vazia, porque Ele ressuscitou. E o que significa a ressurreição de Cristo? Ele disse: eu sofri a morte no seu lugar, eu fui para o inferno no seu lugar pegar as chaves da morte para que você pudesse receber vida. E assim como eu ressuscitei para uma vida nova, aquele que crer em mim vai ressuscitar para uma vida nova aqui na terra e no céu. Hoje Jesus está te oferecendo esta vida, uma vida difícil, onde você carrega a cruz, mas você não carrega sozinho. A diferença do cristão e do não cristão é simples. Não é que a gente é mais feliz que os outros, não é isso. É que no meio da tribulação, no meio das fraquezas, nós temos um Deus forte e poderoso que venceu a morte e que habita dentro de nós. Só que tem pessoas aqui hoje que estão mortas e Jesus está te chamando: ei, levanta! Levanta! Eu tenho mais do que isso que você está vivendo. Por isso, se você quer entregar a sua vida para Jesus, nós vamos orar por você. Eu vou pedir para os pastores virem aqui, os diáconos, os líderes. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, não tenha vergonha. Se você não tomar essa decisão aqui, lá fora você não vai tomar. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, levanta a sua mão bem alta. Eu quero orar pela sua vida. Amém. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Levanta a mão, não tenha vergonha. Deus abençoe. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, Deus te abençoe. Não tenha vergonha. Ele veio te buscar hoje. Nós vamos fazer o seguinte: se você levantou a sua mão, eu vou pedir para você vir aqui na frente. Vem aqui, eu vi gente levantando a mão. Venha, você levantou a mão, venha. Venha, venha. Nós não vamos terminar esse culto enquanto você não vir, irmão. Jesus quer vida nova para você. Venha, se você está lá na galeria, venha. Venha, 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 venha. Dá uma salva de palmas para esse povo. Aleluia, aleluia. Venha, venha, venha. Nós vamos orar pela sua vida.
Tem gente descendo ainda. Enquanto você vai descendo, eu vou pedir para você, depois dessa oração, conversar com os nossos pastores e líderes para você fazer parte da nossa igreja. Tá bom? Gente, vamos orar por esse povo? Estende a sua mão para cá, vamos orar pela vida deles. Senhor Jesus, que essas pessoas que estão aqui na frente possam ser seladas pelo Seu Espírito Santo. Deus, eles entregaram a vida para Ti. Eles creem que o Senhor morreu no lugar deles e ressuscitou para trazer vida nova. E nós queremos pedir que esta vida aconteça agora com a entrada do Seu Espírito Santo sobre eles, Deus. Senhor, se tivesse apenas uma pessoa que entregou a vida para Jesus, esse culto ia valer a pena. Mas olha quanta gente, Jesus. Obrigado, Deus, eu quero te pedir, exaltado seja o Seu nome na vida dessas pessoas, e que eles comecem uma nova caminhada de transformação e vida. Em nome de Jesus, sela eles com o Teu Espírito. Amém e amém. Deus te abençoe. Você que entregou a vida para Jesus e está com os nossos líderes aqui, faça a oração de entrega falando que você crê em Jesus. Nós vamos encerrar este culto. E que Deus abençoe a sua vida, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Seu Espírito sejam com você essa semana, em nome de Jesus. Amém. Vá em paz para casa. Deus abençoe a sua vida.